Bom, nós vamos nessa aula fazer um acompanhamento de toda a evolução dos perfis contributivos das diversas empresas nos diversos segmentos econômicos. Então, nós sabemos o seguinte, que o artigo 95 da Constituição traz as contribuições sociais, não é? Contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidindo sobre folha de salários e demais rendimentos. Também temos sobre receita, faturamento e lucro. Essa contribuição, tá, sobre folha de salários e demais rendimentos, assim como as outras contribuições das empresas e entidades equiparadas, elas podem ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão, tá, de, vamos aí, atividade econômica, utilização intensiva de mão de obra, porte da empresa e condição estrutural do mercado de trabalho. É muito importante que vocês gravem esse parágrafo 9º aqui, tá ok? Então, olho vivo nesse parágrafo 9º, ele é importante, tá? Não é que já exista tudo que está aí previsto, mas é uma regra de natureza programática que aos poucos vem surtindo efeitos, determinando mudanças nos perfis contributivos da empresa. Então, a depender de atividade, porte, utilização intensiva de mão de obra, condição estrutural do mercado de trabalho, eu posso ter as empresas tendo diferentes bases e alíquotas. Então, né, no caso, né, do parágrafo 12, há aqui, né, a referência às situações onde a lei vai definir quando, aqui seria no caso da COFINS e do PIS/PASEP, e da COFINS e PIS/PASEP importação, quando que elas serão não cumulativas. E também aplica-se essa não cumulatividade definida em lei na hipótese de substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente na forma do inciso 1A pela incidente sobre a receita ou faturamento. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para esse parágrafo 13 do artigo 95 da Constituição Federal, onde já se anuncia a possibilidade de que a contribuição do inciso 1A sobre a folha de salários e demais rendimento seja substituída por uma contribuição sobre a receita. Essa substituição, né, seria gradual, total ou parcial, mas já está aí anunciada. Então, a Lei 11.457, que cria a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela determina a competência para essa nova secretaria de planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento de contribuições sociais previstas, né, no artigo 11 da Lei 8.212, alíneas A, B e C do parágrafo único desse artigo 11. E não só essas contribuições do artigo 11, como todas as contribuições que substituam as primeiras. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui. Então, quais são essas contribuições? As contribuições estão lá no artigo 11. O artigo 11 da Lei 8.212, ele fala que o orçamento da Seguridade Social é composto por receitas da União, contribuições sociais e outras fontes. E o parágrafo único, ele aponta quais são as contribuições sociais. E eis aqui as contribuições sociais que foram referenciadas aqui. Vamos olhar se é isso mesmo? Então, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil arrecadar, cobrar, fiscalizar, normatizar as contribuições das alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212. Que contribuições são essas? As das empresas sobre a remuneração paga aos segurados a seu serviço. As contribuições dos empregadores domésticos e a dos trabalhadores, dos segurados, incidentes sobre seu salário de contribuição. Essa aqui já era administrada pela Receita Federal do Brasil, não é novidade. Essa também. Então, a novidade é que aquelas contribuições que antes, no passado, eram arrecadadas, fiscalizadas e cobradas pelo INSS, em seguida pela Secretaria da Receita Previdenciária, passam a ser arrecadadas, cobradas, fiscalizadas, normatizadas pela Receita Federal do Brasil, tá? O produto da arrecadação dessas contribuições, tanto essas aqui, tá, quanto as que sejam substitutas dessas contribuições, e aqui é que aparecem as contribuições substitutas,
Tá? Então, o produto da arrecadação dessas contribuições e os acréscimos legais serão destinados em caráter exclusivo ao pagamento de benefícios do regime geral de previdência e creditados esses valores diretamente ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 68 da Lei Complementar 101. Então, a Receita Federal do Brasil arrecada essas contribuições da empresa sobre a folha e demais rendimentos, né, sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviço, dos empregadores domésticos, dos segurados, e vão destinar esse valor arrecadado, tá, para o pagamento de benefícios do regime geral, creditando esses valores no Fundo do Regime Geral de Previdência, tá? Então, nos termos do artigo 58 da Lei Complementar 101, a Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho Nacional de Previdência Social do resultado da arrecadação das contribuições sociais que se destinam a financiar o regime geral de previdência e compensações a elas referentes. Então, aqui é um artigo importante, o artigo 2º da Lei 11.457 de 2007. As obrigações previstas na Lei 8.212, relativamente às contribuições sociais das empresas sobre a folha, sobre a remuneração dos segurados, dos empregadores domésticos e dos segurados. Então, as obrigações previstas relativamente a essas contribuições serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social. Lembrando que o INSS, ele arrecadava contribuições e pagava benefícios. Num dado momento, a atribuição de arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições ditas, né, previdenciárias, passa a ser da Secretaria da Receita Previdenciária. Secretaria da Receita Previdenciária. E depois essa secretaria se junta com a Secretaria da Receita Federal e forma, né, a partir dessa fusão, a RFB, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, tá? Então, a Secretaria da Receita Previdenciária, juntamente com a Secretaria da Receita Federal, formam as duas a Receita Federal do Brasil. Vamos adiante. Então, vamos às contribuições das empresas que são arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, também conhecida como Super-Receita. Então, a contribuição da empresa, ela está prevista, né, lá no artigo 22 da Lei 8.212, onde você encontra aquela contribuição de 20%. Qual é a base dessa contribuição? Remunerações pagas devidas ou creditadas a empregados e a trabalhadores avulsos. Nós sabemos que também vai aparecer uma contribuição aí de 20% sobre a remuneração dos contribuintes individuais que prestem serviço à empresa. Também a empresa vai pagar a contribuição a título de SAT-GILRAT, que se destina a financiar a aposentadoria especial e os benefícios de natureza acidentária. Tá? Então, essa contribuição ela é de 1%, 2% ou 3%, devendo ser ajustada pelo FAP, pelo fator acidentário de prevenção. No inciso 3, aparece a contribuição de 20%, agora sobre a remuneração, né, paga ou creditada a contribuintes individuais que prestem serviço à empresa. Temos ainda 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Então, tudo isso já é são os nossos velhos conhecidos, esses encargos das empresas. Se eu fosse organizar num quadro, tá, eu teria isso daqui,
O que está faltando nesse quadro? Está aí os 20%, 1, 2 ou 3%, 20% também sobre a remuneração dos individuais e 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura emitida pela cooperativa de trabalho, cobrando serviços que os seus cooperados prestaram a essa empresa. Ora, estaria faltando aqui ainda o adicional para custeio da aposentadoria especial. O SAT custeia a aposentadoria especial, mas não é só o SAT. Nós temos um adicional que é de 6, 9 ou 12, tá? Que vai incidir só sobre a remuneração do trabalhador exposto a agente nocivo. Então, vamos lá. Tá? Então, temos o SAT, que é 1, 2 ou 3%. Esse SAT tem que ser ajustado pelo FAP, podendo ser reduzido até 50% ou aumentado em até 100%. Tá? Então, o que é 1 varia entre 0,5% e 2%, o que é 2 varia entre 1% e 4%, né? Vai de 1 a 4%, e o 3 vai de 1,5% a 6%. Vamos lá. Então, nós temos, quando se trata de empresa, né, que tem empregados e avulsos a seu serviço, nós vamos ter os 20%, que eu chamo isso de contribuição básica patronal. Eu chamo, né, isso aqui de SAT, GIL-RAT, esses percentuais, e aqui seria um adicional ao SAT para custeio da aposentadoria especial. Essas contribuições, elas são chamadas, isso apareceu na lei complementar, né, que trata do Simples, a lei complementar 123, elas são denominadas como CPPs, Contribuições Patronais Previdenciárias. E essas CPPs, em algumas situações, nós vamos vê-las, todas ou parte delas, né, substituídas por uma outra contribuição que incida sobre a receita. Bom, o adicional para custeio da aposentadoria especial será de 6, 9 ou 12%, conforme a aposentadoria especial ocorra com 25 anos, 20 ou 15 anos de tempo de contribuição, desde que comprovada durante todo esse período a exposição a agentes nocivos à saúde ou integridade física. Vamos lá. Então, né, caso o empregado ou avulso esteja exposto a agente nocivo à saúde ou integridade física, com direito à aposentadoria especial, está a empresa obrigada a efetuar contribuição adicional ao SAT, GIL-RAT, no percentual de 6, 9 ou 12. E essa contribuição somente incide sobre a remuneração do trabalhador exposto, diferentemente do SAT, que vai incidir sobre a remuneração de todos os trabalhadores. Então, uma empresa em geral, quando ela contrata cooperados através de cooperativa de trabalho, a empresa contratante vai ter que pagar 15% sobre a nota fiscal emitida pela cooperativa cobrando o serviço dos cooperados. E se esses cooperados estiverem expostos a agentes nocivos com direito à aposentadoria especial, a empresa contratante vai ter que pagar 5, 7 ou 9% de adicional a esses 15% para custear a aposentadoria especial. Deixa eu ver aqui. Paga 5% se o cooperado se aposentar em 25 anos, 7% se o cooperado se aposentar em 20 anos e 9% se a aposentadoria do cooperado for em 15 anos. E essa contribuição, esse adicional aí, incide sobre o valor da nota que cobra o serviço daqueles cooperados que vão ter direito à aposentadoria especial naquele tempo de contribuição reduzido. Vamos lá. Então, as instituições financeiras e as entidades de previdência complementar, que são referenciadas no artigo 22, parágrafo 1º, então vamos lá, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidora de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições que já estão nesse artigo e no artigo 23, que seriam sobre a receita e faturamento e também sobre o lucro, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definidas nos incisos 1 e 3 desse artigo. Então, aqui seria o seguinte,
Onde as outras só pagam 20%, essa empresa paga um adicional de 2,5%. Instituição financeira, as entidades de previdência complementar. O SAT não muda, também é ajustado pelo FAP. Sobre a remuneração de contribuintes individuais, também uma instituição financeira vai ter que pagar 20% mais 2,5%. Essa contribuição de 15%, ela foi instituída posteriormente e o banco, a entidade de previdência, vai ter que pagar 15% e não 15% mais 2,5%. Bom, a associação desportiva com equipe de futebol profissional. O que acontece? No primeiro momento, nós só tínhamos esses dois perfis, 20%, SAT, né? 20 mais 2,5%, SAT, e era assim para todas as empresas. E no decorrer do tempo, isso começa a mudar. Se esse concurso fosse lá nos idos de 1991 até 1992, a gente teria terminado essa aula nesses dois primeiros quadrinhos. Pronto, tinha acabado a aula. Só que as coisas foram mudando. Aí, o que acontece? Em 93, as associações desportivas de futebol profissional, na verdade, naquele momento chamadas de clubes de futebol, que no passado, antes da lei orgânica ser publicada, antes de 91, elas tinham direito, tá, a substituir a contribuição da folha pela contribuição sobre a receita. Com a lei 8.212, isso acabou, tá? Acabou, elas tinham que contribuir era com 20% sobre a remuneração dos empregados. Quando é 93, volta a modalidade antiga, ou seja, os clubes de futebol voltam a ter direito de substituir os 20% sobre a remuneração dos empregados, o SAT sobre a remuneração dos empregados, por um percentual de 5% sobre a receita bruta. Naquele momento, a base era só a receita do evento desportivo de acordo com o borderô relativo ao espetáculo e não admitida nenhuma, né, dedução, não se admitia deduções, era a receita bruta a base dos 5%. Então, a contribuição substituída naquele momento era a contribuição de 20% sobre a remuneração dos empregados e a contribuição a título de SAT e GILRAT. Essas duas contribuições, né, eram substituídas por uma contribuição de 20% sobre, a contribuição de 20% e o SAT e o GILRAT eram substituídos por uma contribuição de 5% sobre a receita. Muito bem. Em 97, após algumas medidas provisórias que já dispunham dessa maneira, sai a Lei 9.528, que determina que a contribuição agora, né, do clube não é mais chamado de clube de futebol profissional, e sim de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, destinada à Seguridade, substituindo as contribuições do inciso 1, 20%, e do SAT, né, 1, 2 ou 3%, tudo isso aqui é sobre a remuneração dos empregados. Então, a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional, em substituição àquelas pagas pelas empresas em geral sobre a remuneração de empregados, vai ser de 5%. Só que aqui se amplia, se mantém a alíquota de 5%, só que não é só a receita bruta dos espetáculos desportivos, conforme borderou. É a receita bruta decorrente de espetáculos desportivos, de que participe em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e também passa a ser base dos 5%, a receita de qualquer forma de patrocínio, licenciamento do uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Então, as receitas geradas de todas essas fontes para a associação desportiva vão determinar a incidência dos 5%. Então, onde era 20%, né, empresas em geral pagam 20%, mas a associação desportiva vai pagar 5%. Onde tinha SAT 1, 2, 3, para a associação desportiva, os dois serão substituídos pelo SAT, tanto o SAT quanto os 20%, pelo percentual de 5% sobre a receita. Já sobre a remuneração de contribuinte individual, 20 e 20, valores pagos à cooperativa, 15 e 15, aqui nada muda. Bom, lembrar também que a substituição, tá, né, aqui vai abranger os 20%, o SAT e também eventual adicional que fosse devido por essa associação desportiva.
essas 3 contribuições aí apontadas, incidentes sobre a remuneração de empregados e avulsos, são substituídas por 5% sobre a receita dos eventos, do patrocínio, da publicidade, etc. Muito bem. Aí, não satisfeitos em terem mudado o perfil contributivo para as associações desportivas com futebol profissional, também se altera o perfil para os produtores rurais, pessoas físicas. Com a Lei 8861, os produtores rurais, pessoas físicas que são empregadores rurais, que têm empregados a seu serviço, também vão deixar de pagar 20% sobre a remuneração dos seus empregados, vão deixar de pagar o SAT sobre a remuneração dos empregados e substituem essa contribuição por um percentual sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Na primeira iniciativa de criar uma contribuição substituta, os 20% foram trocados por 2% e essa mesma lei ela trouxe uma mudança na contribuição do segurado especial. Então, se é um empregador pessoa física, um produtor rural pessoa física contribuinte individual, que é o chamado empregador rural pessoa física, era 2%. Nessa época, para o segurado especial era 2,2%. Hoje, o segurado especial também paga 2%. É igualzinho o empregador pessoa física. Então, o que acontece? O artigo 25 da Lei 8.212 passou a ter a seguinte redação. O empregador rural pessoa física, tá, que é aquele produtor rural pessoa física com empregados permanentes, ou que não pode ser enquadrado como segurado especial, tá? A contribuição não é dele enquanto segurado, é dele enquanto empregador, vai ser de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e de 0,1% também para o SAT. Então, os 2% substitui os 20% e o 0,1% sobre a receita da comercialização da produção substitui aquele SAT que as empresas pagam no percentual de 1%, 2% ou 3%. Então, os 20% que as empresas em geral pagam sobre a remuneração de empregados e avulsos, para ele passa a ser de 2% sobre a receita. O SAT 1, 2 ou 3 sobre a remuneração passa a ser de 0,1 sobre a receita. Lembrar somente que no início a base era só a receita bruta da comercialização da produção rural. Depois essa base foi ampliada, de modo que hoje eu tenho também como tributável a receita bruta da comercialização de artesanato rural, da prestação de serviços de turismo rural, a receita obtida com a produção artística. Tudo isso gera 2% mais 0,1 para, 2 para a Seguridade, 0,1 para o SAT. Isso aqui continua igual, isso aqui continua igual. Vamos lá. O produtor rural, pessoa jurídica, também teve seu perfil alterado. No passado, os produtores pessoas jurídicas, eles contribuíam com 20%, SAT 1, 2, 3, igual às empresas em geral. Isso muda, tá? A Lei 8.870 determina no seu artigo 25 que a contribuição devida à Seguridade Social pelo empregador pessoa jurídica que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos 1, 20%, e 2, SAT 1, 2, 3, do artigo 22, passa a ser a seguinte: 2,5% substituindo os 20%, 0,1%, ou seja, 0,1% substituindo o SAT 1, 2, 3. Qual é a base dessa contribuição? A receita bruta da comercialização da sua produção rural. Então, o que aconteceu com o produtor rural pessoa jurídica? Em vez de pagar 20%, como fazem as empresas em geral, ele vai pagar 2,5%. Em vez do SAT 1, 2, 3 e do adicional 6, 9 ou 12, que custeia a aposentadoria especial, esse produtor vai contribuir com 0,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção. Aqui não muda, continua 20%. Aqui não muda, continua 15%. Vamos adiante. Não satisfeitos em alterar o perfil contributivo das associações desportivas com futebol profissional, dos empregadores rurais pessoas físicas, dos produtores rurais pessoas jurídicas, também se cria um perfil contributivo, uma contribuição substitutiva para as agroindústrias. Então, a Lei 10.256
coloca na Lei 8.212, tá? O artigo 22A. Esse artigo 22A, ele, minha gente, tá? Ele vai determinar um novo perfil contributivo para as agroindústrias, tá certo? Tá? Então, a contribuição devida pela agroindústria, definida para os efeitos dessa lei como sendo o produtor rural, pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, tá? Vai ser a seguinte. Então, aqui quando fala inciso 1 do artigo 22, 20%, inciso 2, SAT 123. Então, o que acontece com essa agroindústria? Em vez dos 20%, 2,5%, né, sobre a receita. Em vez do SAT 123, 0,1% para financiar aí os benefícios acidentários e a aposentadoria especial. Então, o que acontece nesse caso? As agroindústrias substituem os 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos por 2,5% sobre a receita. SAT 123 substituído por 0,1% sobre a receita. O adicional ao SAT também é substituído por esse mesmo 0,1%. Aqui continua a mesma coisa, aqui também, 15% aqui, 15% aqui. Mas eu tenho que lembrar que a base aqui é um pouquinho diferente daquela do produtor rural, pessoa jurídica, porque aqui a base abriga mais receita, porque aqui é a receita bruta da comercialização da produção rural, própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não. Então, tanto faz a agroindústria vender uma maçã quanto vender um suco de maçã. Tudo vai gerar contribuição para a Seguridade, 2,5% e 0,1% para o SAT Gilrat. Agora, dentre as agroindústrias, nós encontramos um grupo que eu chamo de G5, que a tributação não muda, fica a semelhança das empresas em geral. Então, quando se trata de carcinicultura, piscicultura, avicultura, suinocultura e aquelas indústrias que processam quimicamente madeira, desde que seja só florestada ou reflorestada, inclusive com produção de pasta celulósica, elas vão manter o perfil igualzinho das empresas em geral, nada muda. 20% sobre a remuneração, 2 ou 3 a título de SAT Gilrat. Se tiver algum trabalhador, empregado ou avulso com direito à aposentadoria especial, vai ter aquele pagamento do adicional ao SAT de 6%, 9% ou 12%, contribuinte individual 20% e 15% sobre a nota da cooperativa de trabalho. Muito bem. Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples, Simples Federal a partir do ano de 97, Simples Nacional a partir do ano de 2007. Então, inicialmente, quando da criação do Simples Federal pela Lei 9.317, se criou um sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições da microempresa, empresa de pequeno porte, o Simples, não é? E aí houve a substituição de todas essas contribuições, 20% SAT 123, adicional 6, 9 ou 12, 20% sobre a remuneração do contribuinte individual, 15% sobre o valor das cooperativas. Todas essas contribuições patronais, né, previdenciárias, foram substituídas por uma alíquota unificada, que começava em 3% para a microempresa, tá? Começava, acho que era 5,8% para a empresa de pequeno porte. Contribuição essa contribuição aqui, incidente sobre a receita da venda, né, de produtos, de mercadorias, da prestação de serviços, enfim, tá? Bom, aí em 2006, no final do ano de 2006, sai a Lei Complementar 123, que cria o Simples Nacional. O Simples Nacional, tá? Ele determina o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação de vários impostos e contribuições. Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS, PIS, PASEP, tá? E também o que ele chama aqui de contribuição patronal previdenciária. Então, aquelas contribuições patronais que nós vimos naquele último quadrinho,
vão ser substituídas na grande parte, não na totalidade, mas na grande parte das empresas optantes pelo Simples Nacional, também por um percentual incidente sobre a receita que é pago num único documento de arrecadação, tá? No Simples Nacional, além de tributos, né, federais, nós temos também o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Então, o que acontece no caso do Simples, né, Nacional? Os 20%, SAT 123, 20% sobre a remuneração dos contribuintes individuais, 15%, também adicional, seja ao SAT, seja aos 15%, tudo isso é substituído por uma alíquota unificada, um percentual que vai evoluindo, ele vai aumentando conforme a receita da empresa aumenta, você passa a acompanhar os últimos 12 meses de receita acumulada para definir o percentual que vai incidir a cada mês sobre a receita. Então, aí as CPPs, as contribuições patronais previdenciárias, são substituídas por uma alíquota que varia conforme a receita, alíquota essa, portanto, incidente sobre a receita. Mas existe uma situação aqui prevista na Lei Complementar 123, que a gente poderia chamar de Simples Nacional 2, só para identificar de forma muito clara que existe um grupo de empresas, tá, onde lá no artigo 18, parágrafo 5º C, nós temos que essas empresas, tá, elas vão continuar pagando as contribuições patronais previdenciárias. Então, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 17, as atividades que estarão listadas aqui, tá? Ela não vai incluir a CPP, que é que está lá no inciso 6 do artigo 13, no recolhimento unificado. Então, essas empresas aqui continuam pagando as contribuições patronais previdenciárias normalmente, como fazem as empresas em geral. Quais são essas empresas? Construção de imóveis, obras de engenharia, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo e de projetos de decoração de interiores, serviços de vigilância, limpeza ou conservação, continuam contribuindo para a Previdência com as mesmas contribuições pagas pela empresa em geral, 20%, SAT 123, 20% sobre a remuneração, 15%, se tivesse ser pago adicional, para custeio da aposentadoria especial, 6, 9 ou 12, elas teriam que pagar mesmo, porque não há substituição. Na próxima aula eu vou então conversar sobre essas novidades. São situações que começam a aparecer em 2011, elas são referenciadas como sendo a desoneração da folha de pagamento, que é a retirada de contribuições sobre a folha, não todas, mas dos 20%. Então isso é um assunto que a gente vai começar a olhar na aula seguinte. Até lá!